Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA Juro 11 da Sparta. E como vocês estão vendo, a gente recebeu aí uma citação do próprio relatório do mês de janeiro. Esse é o relatório do mês de janeiro que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de fevereiro. E a gente foi citado aí no relatório do mês de janeiro pela Sparta, pelo vídeo que a gente lançou no mês de janeiro. E lembrando pessoal, se a gente bater a meta, a gente traz novamente já o relatório do mês de fevereiro no início do próximo mês, se a gente bater a meta de 250 views. Sim, 250 views. O último vídeo, nesse momento ele está com cerca de 219 views, ou seja, esse vídeo agora tiver o mesmo desempenho do vídeo do mês passado, a gente não vai trazer o Juro 11 no próximo mês. Então se ligue, porque a gente já cortou o CADIF e o CPTI porque deram baixa quantidade de views. Só o BDIF que bateu a meta. E antes de começar a leitura propriamente dita do relatório do mês de janeiro, a gente vai trazer para vocês alguns números importantes aqui do Juro 11. No momento, o valor de mercado dele é R$ 106,89. O mais engraçado é que no mês passado, quando eu fiz o vídeo, a cota do fundo estava custando exatamente esse mesmo valor. Até no centavo, era R$ 106,89. No momento, o valor patrimonial da cota é R$ 103,48, que nos dá um P sobre VP de 1,03, ou seja, o fundo está com 3% de ágio, acima do valor patrimonial. Mas comparado ao mês passado, ele está mais barato, porque no mês passado, o P sobre VP estava maior, se eu não me engano, era 1,05 ou era 1,06, ele estava mais caro, então ele teve um deságio em relação ao mês passado, mas ele ainda está mais caro que o valor patrimonial em 3%. Em termos de dividend yield, dos últimos 12 meses, o valor é 12,86%. A gente vai ver no relatório que ele vai dizer 14,2%. Se você for da Sparta e estiver vendo esse vídeo, me diga aqui como é que vocês chegaram nesse número de 14,2% de dividend yield no ano. Por quê? Para quem não sabe como é que funciona o cálculo de dividend yield rapidamente, você pega o valor distribuído nos últimos 12 meses, que no caso do Juro 11 é 13,75, e divide pelo valor de mercado da cota. Basicamente é isso. Eles teriam que ter dividido por 106, que era o valor de mercado no final do mês passado, o que não daria esse valor de 14,2. No momento, considerando o valor que é 106,89, tá 12,86. E para dar esse dividend yield que eles falaram, o valor da cota teria que estar na faixa de R$ 96, próximo de R$ 96, ou seja, bem diferente do valor normal. Eu não sei de onde eles tiraram esse valor, sinceramente. A gente vai ver isso daqui a pouco. O patrimônio líquido do fundo é 1,10 bilhões, o que coloca ele na terceira posição de maior patrimônio líquido da nossa bolsa, só perde para o CADIF, que é o maior, que está com quase 3 bilhões, e perde por um pouquinho para o BDIF. O BDIF está com 1,16 bilhão, ou seja, está muito próximo, a diferença é de 60 milhões apenas em termos de patrimônio líquido entre o Juro 11 e o BDIF. Em termos de dividend yield, ele só perde para o BDIF. Ele está em segundo maior dividend yield no ano, mesmo com 12,86. O BDIF está 14 e pouco. Em número de cotistas, ele é o maior da bolsa, 37.500 cotistas. A liquidez deve ser uma das maiores também, quase 4 milhões, atualmente 3,83 milhões. O último dividendo que ele pagou foi R$1. Eu até pensei, com esse R$1 vai começar a perder cotistas. Parece que ele começou a perder cotistas, mas não tanto quanto eu imaginei que ele fosse perder. Que para mim mostra que ele não tem tanto sardinha investindo aqui no fundo, que eu pensei que a queda ia ser bem maior. Só caiu basicamente na DataX e já depois voltou. E agora já está mais caro do que ele estava no final do mês passado. E esse R$1 vai ser pago depois que terminar o carnaval, dia 16, próxima sexta-feira. E esse valor equivale em termos de yield do mês a 0,94, o que é um bom yield para fundo de papel, que é o caso aqui dos FIINFRAs. Vamos lá para a leitura do relatório propriamente dito. Então a gente vê aqui o valor que eu citei para vocês, não vou mais detalhar, porque esse 14,2% eu não sei de onde eles tiraram. Alguém pode dizer, mas foi ele anualizaram R$1. Se anualizar R$1 fica pior ainda, porque o valor distribuído nos últimos 12 meses passaria a ser R$12 e não R$13,75, ou seja, o dividend yield cairia mais ainda. Aí faz menos sentido ainda. No fechamento desse relatório aqui, o valor da cota patrimonial estava R$ 101,94, mas eu falei para vocês que ele está R$ 103,48. Isso eu tirei do próprio site da Sparta. Esse valor vai mudando o tempo todo, porque depende do valor das debêntures, sofre marcação a mercado, então fica sobe e desce, sobe e desce. Não é uma subida e uma descida muito grande, mas já teve essa diferença do final do mês passado até a data de hoje, tá R$ 103,48. Na realidade é em relação ao dia 8 de fevereiro, no fechamento do mercado da última quinta-feira, no caso. O spread do fundo atualmente em relação à NTNB é 2%, que eu já falei no vídeo passado, eu considero baixo. Isso aqui é um spread bom para fundo de tijolo, mas de papel não. Mas como ele é muito high grade, acaba sendo bom, né? Porque ele é mais, digamos, estável, mais seguro. Por ser mais seguro, mais estável, tem essa questão de esses 2% serem interessantes. Mas eu acho pouco, 2%. Aqui o fundo estava com 39.500 cotistas e atualmente é 37.500, ou seja, ele perdeu 2.000 cotistas. Provavelmente o pessoal que era mais
sardinha pulou fora do fundo. Mas quando eles pularam fora e o valor de mercado caiu, o pessoal que já investia pelo jeito, investiu mais pesado ainda. Ou saiu mais de 2 mil e alguns novos cotistas entraram. E no final das contas deu essa diferença de 2 mil cotistas. Comentário do gestor do mês de janeiro. No mês de janeiro, o fundo finalizou a alocação da quinta oferta, que eles tinham prometido fazer realmente isso. No relatório do mês de dezembro disseram que a gente finaliza a alocação da quinta oferta no mês de janeiro. Fizeram exatamente isso. Fizeram compras no mercado secundário e dessa forma eles aumentaram as exposições que eles tinham em algumas emissores. Já estão na carteira. Se a gente for olhar, tem vários emissores repetidos. A EG aparece várias vezes. E fora isso, eles adicionaram mais 5 novos emissores. CAGES, que por sinal é aqui do meu estado, é a companhia de água e esgoto do meu estado. A Eneva, a Paritins, a Unipar, que é famosa, inclusive tem ação na bolsa. E o Sicredi. Eu achei estranho o Sicredi porque o Sicredi, que eu saiba, é uma instituição que empresta dinheiro. O que é que de bom aconteceu por causa dessas novas alocações? O fundo cita. Em relação à quinta emissão como um todo. Aumentou o portfólio, deixou o portfólio mais robusto. Agora tem 70 ativos, ou seja, também aumentou a diversificação do portfólio. Elevou a liquidez, que está quase 4 milhões. Como eu falei para vocês, no momento 3,83 milhões. E aumentou a quantidade de cotistas, chegando a quase 40 mil. No momento, como eu falei para vocês, 37.500. E o spread médio da carteira, que eles também tinham falado isso no mês passado, no relatório de dezembro, o spread médio da carteira em relação à NTNB estava 1,6% acima da NTNB, agora está 2%. Aumentou o spread. Em relação às distribuições de rendimento, é muito importante isso aqui, que por sinal eu não citei no relatório do mês passado, mas eles já tinham falado que a expectativa era de distribuir mensalmente no primeiro semestre de 2024 R$1 por mês. R$1 por mês. Ou seja, você vê que nos últimos meses ele está distribuindo pesado. Você vê aqui embaixo que em julho ele distribuiu 1,50, depois subiu para 1,75 em agosto, aí manteve 4 meses seguidos de 1,50. Muita gente pensou, nunca vai cair disso aqui. Mas o próprio CEO da Sparta já tinha falado que não tinha como manter esse valor de 1,50 e no relatório de dezembro já citou que a expectativa, ou seja, isso é tipo um guidance do fundo, era de R$1 durante o primeiro semestre de 2024 e ele já fez isso no primeiro mês, de janeiro, para ser pago em fevereiro, de R$1. Mas o bom é que ele está dizendo que tem uma reserva acumulada de 1,94. Isso mitiga, diminui as chances de ter algum mês sem distribuição de rendimentos. Agora você vai me dizer, mas já teve, né? Teve, olha aqui, ó. Fevereiro não foi distribuído nada, em março só 25 centavos e abril apenas 75 centavos. Lembrando que o regulamento do fundo fala que o fundo não vai distribuir rendimentos no mês que o valor patrimonial, não é o de mercado, o valor patrimonial da cota estiver abaixo de 100. Ou seja, como eu falei, ele sofre com a marcação de mercado das debêntures. Se tiver um mês que as debêntures perderem muito valor, como aconteceu no começo do ano passado, fevereiro, e esse valor patrimonial da cota fica abaixo de 100, ele simplesmente não distribui dividendos. Isso aconteceu no mês de fevereiro de 2023, por isso que ele não distribui dividendos. E quando ele voltou a distribuir, em março e abril, você vê que ele distribuiu muito pouco. Só começou a normalizar em maio, que ele começou a distribuir em 25, ó. Distribuiu em 25 em maio, distribuiu em 25 em junho, e depois começou a distribuir mais pesado, para dar tipo um compensado que não tinha distribuído no começo do ano, fevereiro, e em março e abril tinha sido ruim. E mesmo com tudo isso, agora ele tá com essa reserva bem reforçada aqui. Tem cerca de R$2, ou seja, equivalente a 2 meses, para distribuir R$1 e R$1 durante 2 meses. Claro que eu acho que eles não vão fazer isso e nem isso vai acontecer, mas eles teriam como, porque eles estão com quase R$2 em reserva. Em relação à composição da carteira, a gente vai mostrar aqui rapidamente, são 3 páginas, como eu falei, né? Eles agora estão com 70 ativos, e você vê que praticamente é tudo debenture, né? O que não é debenture? São 2 letras financeiras, aí você vê aqui o tipo, né, de ativo, é tudo debenture praticamente, aqui tem o código e o emissor, ou seja, quem está devendo ao fundo, é esse aqui. E aqui, se você quiser olhar, tem o setor do lado. Aí você vê que a maioria dos devedores tem rate, ele acha que é um dos que tem mais devedor com rate, porque, por exemplo, o BDIF tem cerca de 20%, 24%, se eu não me engano, sem rate. E aqui, os piores, a maioria dos piores tem algum rate. BB+, por exemplo, ó, BBB. Tem sem rate? Tem, mas é muito pouco. A gente vai ver daqui a pouco que tem algum sem rate, mas é quase nada. Aqui não fica claro no relatório qual é o percentual. No mês passado, se eu não me engano, era 4%. Parece que diminuiu esse valor, parece que agora é tipo 1%. A gente vê um gráfico que ele aparece só uma listinha assim, bem pequenininha, e eu acho que chega a ser 1% agora. Até porque teve essa nova alocação de recursos e diminuiu então a quantidade de devedores sem rate. E aqui ele, ao invés de colocar, que normalmente os outros fundos colocam, né? Coloca as taxas que são cobradas para esse tipo de ativo, aqui ele coloca o spread. Então aqui tem a lista dos spreads. Por exemplo, esse aqui tá pagando, ó, mas é um A mais. Ele tá pagando NTNB mais 5%. Ou seja,
seja, se a gente for colocar isso no papel hoje, seria um IPCA mais 10,5, o que é uma taxa alta até. É uma taxa alta, não chega a ser um high yield, mas seria um middle risk aí, né? Taxa de fundo middle risk. Aqui tem esse outro AAA pagando NTNB mais 5,5, que é muito alto, e a Braskem. A Braskem não tá muito bem das pernas não, viu? A Braskem tá com um problema lá em Alagoas, que tem que indenizar um monte de gente. Então é isso, vamos mostrar aqui os próximos, vamos lá. Mais debentures, ó, os devedores. Essa aqui foi a que eu falei para vocês que tem várias debentures. AEGEA, você vai ver aqui, ó, AEGEA. Tem várias vezes AEGEA, ó, de novo. Eu marquei algumas que são as que eu considero mais relevantes, que eu conheço mais de nome. Aí eu marquei aqui para vocês verem. Aqui a gente vê os rates. Tá aqui uma sem rate, essa IFIN, que é de saneamento, é sem rate, mas também um spread muito baixo, seria NTNB mais 1,1, seria tipo IPCA mais 6,5, o que é uma taxa relativamente baixa, é de fundo high grade mesmo. Ou seja, até quando ele empresta para uma que não tem rate, ele tá emprestando com juro baixo, não tá emprestando com aquele pessoal que tá com a corda no pescoço, com o spread lá em cima, né? Pelo menos nesse caso aqui não, porque normalmente quando não tem rate, o cara aceita pagar mais, ou seja, esse spread aqui podia estar 8, 9, acima da NTNB, mas não, tá só 1,1, tá bem baixo por sinal. E aqui a gente vê a lista final dos devedores, ó, tudo debenture, com exceção dessas duas letras financeiras aqui. Antes era duas letras financeiras do Bradesco, e agora uma do Bradesco e outra da Sicredi, que eles disseram que tinham colocado na carteira. Ah, o Sicredi é letra financeira, mas eles tinham falado que tinham colocado na carteira, não tinham dito qual era o tipo de ativo. Então o Sicredi não é uma debenture, é uma letra financeira. E a única instituição que não tinha rating era aquela que a gente acabou de mostrar, que tá com uma taxa bem baixa. O resto, todas têm rating. E a gente vê que tem 10% em caixa. O interessante é que ele disse que alocou todos os valores da quinta emissão, né? O restante, mas ele ainda tá com 10% em caixa. Não sei por que tanto caixa assim, né? Isso aqui era para estar alocado em algum tipo de investimento, mas ele ainda tem 10% em caixa. E totaliza tudo aqui os 100% do patrimônio líquido do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui juro 11 na sua carteira? Ou tá pensando em colocar? Que outro FII infra você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Eu, por exemplo, o único FII infra que eu tenho na carteira é o BDIF. Apenas o BDIF. E exclusivamente o BDIF no momento. Mas quem sabe eu não coloco o juro 11 futuramente na minha carteira. E meu amigo, se você não é inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. Dessa forma, com o seu comentário, com o seu like, assistindo logo, o YouTube distribui para mais pessoas. Dessa forma, temos mais views. E se batermos novamente a meta dos 250 views no próximo mês, a gente traz mais uma leitura do relatório, no caso do mês de fevereiro. Relatório de fevereiro que vai tratar dos rendimentos que vão ser pagos no mês de março. Aqui a gente mostra a alocação do fundo por setor e você vê aqui o top 5 maiores investimentos, além do caixa, que tem 10% de caixa ainda. Ele tem 23% no setor de geração de energia, 16% em saneamento. O BDIF, por exemplo, o número 1 dele é saneamento. O BDIF, se eu não me engano, atualmente é 33% da carteira do fundo é investido em saneamento, ele está em 16% saneamento. Depois, telecomunicações 9%, logística 8% e óleo e gás 6%. E aqui a gente vê a alocação por tipo de ativo. A gente vê que ele basicamente é um fundo que investe quase tudo que pode em debêntures, 85% da carteira é alocada em debêntures, tem 10% em caixa, que a gente acabou de ver também, e tem 5% alocado em letras financeiras, uma do Banco Bradesco e outra da Sicredi. E a gente vê aqui a questão da alocação por rating. Por rating, você vê que só tem essa fatiazinha de nada aqui, ó. Aqui, daqui 0 a 10%, ó, como você vê que é bem baixinho, deve ser cerca de 1% apenas da carteira sem rate. O resto todos têm rate. Lá no BDIF, por exemplo, eles só querem saber de devedores com rating A. Tem até os que não têm rate, mas os que têm rate são A. São pelo menos A menos aqui. Eles não têm nenhum devedor rating B, BBB ou BB+, como tem aqui. E nem C, por exemplo. Mas lá no BDIF eles têm uma carteira com cerca de mais de 20% de devedores sem rate nenhum. Que é até pior. Eu prefiro que seja com BBB ou BB+, do que sem rate nenhum, né? Pessoal, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento, aumentar a quantidade de views do YouTube, espalhar para mais pessoas. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que sai, e assim que sai você já assiste para aumentar o engajamento e a gente bater a nossa meta de 250 views e trazer no próximo mês mais um vídeo aqui de leitura do relatório do Juro 11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!